vamos apresentar 3 temas jurídicos que têm, evidentemente, implicações outras. Jurídicos, entre aspas, porque hoje o que é jurídico no Brasil é político e o que é político no Brasil é jurídico, para ficar com 2 expressões corretas que não correspondem à realidade. Compartilhem, comentem, ativem o sininho, deem o like e vamos nós. 3 temas. Primeiro, o da minuta, que foi, por decisão do Supremo Tribunal Federal, inserida no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Braga Neto. Bem, essas atitudes, determinações judiciais são absolutamente, para dizer o menos, equivocadas. O que significa essa tal minuta, que toda hora aparece citada na televisão como minuta golpista, como minuta criminosa? Culpa-se o ministro, agora o presidente, o vice-presidente. O vice-presidente seria, na verdade, o Mourão, não é o Mourão, é o Braga Neto. E o que está sendo colocado em relação a esta minuta? Que ela seria uma tentativa de golpe. Eu vou explicar, em poucas palavras, que jamais essa minuta pode ser considerada algo ilícito, porque ela, primeiro, é uma minuta, é um rascunho, não é um documento oficial. Foi encontrada na casa do ministro de então da Justiça, Anderson Torres, mas não estava, evidentemente, assinada e nem era um documento pronto, e nem era um documento que foi utilizado. Mas não é por isso que essa minuta não constitui a feitura dela e ela em si um documento que seja capaz de atrair a lei penal. Por que não? Porque uma minuta, além de ser um rascunho, e não vale, portanto, como documento, que pudesse ensejar uma repressão de natureza investigatória penal, o que constava desta minuta, desse rascunho? É a minuta, o rascunho de um eventual decreto que o presidente da República teria que assinar, decretando o chamado estado de defesa. O estado de defesa está previsto na Constituição. Então, seria uma minuta para que se decretasse o estado de defesa, se ela fosse utilizada, se houvesse o decreto. Além de não ter havido, o decreto, se houvesse de um estado de defesa, está previsto na Constituição. E olha o que diria, ou que estava dizendo esta minuta. Fica decretado com fundamento nos artigos tais da Constituição Federal, o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, Distrito Federal, com o objetivo de garantir a preservação ou pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial. Vejam, com o objetivo de garantir a preservação da lisura do processo eleitoral, segunda hipótese, ou o restabelecimento da lisura do processo eleitoral, no que pertine à sua conformidade à legalidade, as quais, uma vez descumpridas ou não observadas, representam grave ameaça à ordem pública e à paz social. Muito bem. Está se dizendo ali o seguinte: pelo estado de defesa haveria uma investigação para se saber se correu tudo bem nas eleições e, se correu, preservar-se aquilo que foi declarado como válido na eleição. Se encontrasse algo que demonstrasse que não tinha validade, que se corrigisse o erro ou a irregularidade. Portanto, até aí, ninguém está dando golpe em ninguém. Mas é preciso que se veja que o estado de defesa, além de ser um direito para ser decretado do presidente da República tomar essa iniciativa, o que diz a Constituição no seu artigo 136? O presidente da República, ouvidos o Conselho da República, ele primeiro ouve o Conselho antes de fazer o decreto. E o Conselho da Defesa Nacional, Conselho de Defesa Nacional, decretar, cabe ao presidente, estado de defesa. Muito bem. Basta isso, que ele ouça os 2 conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional? Não. O que diz? Diz que é preciso que seja aprovado o decreto pelo
Congresso Nacional. Portanto, vejam, o decretado estado de defesa, o presidente da República, dentro de 24 horas, depois de ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa, submeterá o ato com as respectivas justificações ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Portanto, o decreto do estado de defesa vem da iniciativa do presidente, depois de ouvir e ser liberado para fazer isso, ouvir o Conselho da República e ouvir o Conselho de Defesa. Decretou e imediatamente, em 24 horas, tem que estar na mão do Congresso, dos representantes do povo, Senado e Câmara, esse decreto. E aí o Congresso Nacional vai suspender o decreto e dizer não, ou vai permitir que ele siga vigente. Portanto, nenhum golpe, porque não é um ato isolado do presidente da República. Muito bem. E por que é que havia, evidentemente, uma intenção, talvez, de se fazer esse decreto, que nunca foi feito, que não saiu do rascunho? Foi aquele documento do Ministério da Defesa que, convidado pelo TSE para acompanhar as entranhas do processo eleitoral, constatou inúmeras falhas no processo interno das urnas, pelo menos por falta de determinados dados que não foram apresentados pelo TSE aos peritos do Ministério da Defesa, que estavam agindo a convite do próprio TSE. Então não houve o decreto, não houve nada além de um rascunho do decreto, mas se houvesse o decreto viria dentro da Constituição, o decreto viria autorizado pelo Conselho da República e Conselho de Defesa, e teria que ser aprovado em 24 horas pelo Congresso Nacional. Portanto, não havia nenhuma irregularidade, muito menos nenhum crime, se esse decreto fosse efetivamente assinado e entrasse em vigor, porque estaria absolutamente, estritamente dentro da Constituição. Pois bem, para variar, está se querendo transformar um decreto que não existe, mas que, se existisse, seria constitucional, em algo criminoso. Não se é de estranhar que aconteça isso, porque nós já vimos esse filme passado com outros títulos, com outros nomes, com os mesmos artistas como diretores do filme, mas com histórias diferentes de diferentes protagonistas. Esta é a primeira explicação de natureza jurídica que eu tenho que dar nos 3 temas de hoje. O segundo tema de hoje é o de uma juíza. O Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de controle da magistratura, decidiu o seguinte: CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o órgão de controle da atividade dos magistrados, desde os magistrados substitutos de primeira instância até os do Supremo Tribunal Federal, embora o Conselho Nacional de Justiça seja presidido por quem preside o Supremo Tribunal Federal, no caso, atualmente, a ministra Rosa Weber. Está aqui a notícia. O Conselho Nacional de Justiça determinou o afastamento provisório da juíza Ludmila Lins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por má gestão e ataque a ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, nas redes sociais. Determinou a abertura de 2 processos administrativos contra a juíza. Determinou o afastamento cautelar dela de suas funções. E a votação do plenário foi unânime. E por que ela foi punida já provisoriamente? Porque ela simplesmente queria trabalhar com atividade à distância, como fazem e fizeram os ministros dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, que faziam julgamentos e sessões não presenciais, mas à distância. Telejulgamento, telefunção. Muito bem. Com isso, ela foi, porque criticou ministros do Supremo, não pode haver críticas contra ministros do Supremo, pode haver críticas contra todos os que exercem poder, porque são todos os eleitos e não eleitos. Isso vale para o Poder Executivo, o Presidente da República, o vice-presidente são eleitos. E vale para os ministros, são nomeados. Todos são funcionários públicos, todos. Isto vale para deputados e senadores. E isto vale para os juízes de todas as instâncias e entrâncias. Portanto,
o CNJ pune uma magistrada porque ela queria exercer a sua função à distância, por meio de videoconferência. E queria não, fez críticas cujo teor eu não conheço, mas provavelmente críticas de natureza a mostrar a forma não correta de decisões tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal, e ela deve ter feito essas críticas. Eu estou aqui deduzindo que foi isso, mas pode até ser coisa mais branda. Outra absurdidade, mostrando que nós estamos caminhando, ontem já mostrei, que estamos caminhando para o desfazimento e a desconstrução do direito. E muita gente que aplaudia isso já está começando a tremelicar, estão começando a ficar receosos de poderem ser atingidos com esta chuva de pedras que está sendo lançada, ao contrário, de baixo para cima, e que vai cair na cabeça de muita gente que pensava que as pedras só cairiam na cabeça dos outros. Finalmente, o último fato é a negativa de uma sustentação oral que se fez. Moraes contraria relator ao vetar fala da defesa de Bolsonaro no TSE. A notícia publicada nos jornais é: ao negar direito à defesa de Jair Bolsonaro de se pronunciar em plenário em sessão do TSE nesta terça-feira, dia 14, foi ontem, o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, desautorizou decisão do relator das ações contra o ex-presidente, aquele Benedito Gonçalves, que aqui já mostramos é o do tapinha no rosto, que o presidente atual deu nele. Então, ele havia, havia dado direito à sustentação na própria petição que o advogado fez, pedindo direito à sustentação oral, e ele deferiu, o relator deferiu, que no julgamento poderia haver a sustentação oral, isto é, a defesa oral em cima da petição que foi feita. O senhor Alexandre de Moraes, pura e simplesmente, disse: não haverá sustentação oral, passou por cima do relator, e disse: não há previsão regimental. Isto é, o regimento vale mais do que a decisão do relator, vale mais do que o bom senso de se permitir que na sessão de julgamento, naquele caso hoje, pudesse manifestar-se oralmente a todos os membros da corte, os advogados, não apenas o do Bolsonaro, mas o do Braga Neto e também o do partido que entrou com ação contra o Bolsonaro, o Braga Neto e assim por diante. Todos falariam, mas quando o advogado do ex-presidente Bolsonaro pediu a palavra para fazer a sustentação, ele foi de forma seca, só com essa frase: não há previsão regimental. Não me consta que o regimento, num caso desse, seja tão soberano que passe por cima da decisão de um relator que tinha concedido esse direito. E ele é o relator, ele é que está conduzindo o processo. Já nem discuto se é cabível a existência desse processo nesse momento. Já falei antes que é um absurdo ver-se crime na elaboração de um rascunho que não foi levado adiante e que estava dentro da Constituição. Absolutamente dentro da Constituição. Se alguém duvida, inclusive, o pessoal da plataforma pode checar, vejam na Constituição se o que eu estou dizendo não está absolutamente correto. Dentro da Constituição, o estado de defesa estava sendo objeto de um rascunho que não foi levado adiante, mas que, se tivesse sido levado adiante, não era um ato simplesmente arbitrário e ilegal de ninguém. Era um ato legítimo do presidente da República, se ele decretasse o estado de defesa, porque a Constituição prevê, no artigo 136, e aquilo que ele contém, prevê que ele pode decretar, ouvindo o Conselho da República, ouvindo o Conselho de Defesa e tendo a aprovação do Congresso Nacional. Então, estão fazendo uma legislação que passa por cima da Constituição, legislação entre aspas, porque hoje decisão de determinados juízes, ministros, o que sejam, está se transformando em lei, quando o poder de legislar é exclusivo do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional permite que haja esse atropelo e não faz absolutamente nada. E todo mundo se submete ao que está acontecendo. É isto. Mostramos hoje mais 3 aspectos de legalidades que são transformadas
em ilegalidades e, assim, a nave continuará navegando. Até quando? Não sabemos. Um grande beijo no coração das pessoas de boa fé.